Fala, galera plena, bem-vindos a mais um Pleno Quiz. Hoje o nosso convidado especial do dia é o Dr. Guilherme Musi. Gui, muito obrigado pela presença. A gente ficou muito feliz de te receber aqui. Imagina, cara, obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês, assim. Valeu, Gui. Fala pra gente um pouquinho, para introduzir aqui a nossa conversa, da sua especialidade, qual o tipo de atendimento que você faz hoje em dia. Cara, eu sou médico dermatologista aqui em São Paulo, né? E basicamente meu atendimento é atender dermatologia, né? Então é Uhum. aquilo lá, eu brinco que a dermatologia é uma das melhores especialidades que tem, porque, cara, eu atendo homem, mulher, trans, idoso, criança. Você tem algum problema dermatológico é lá que a gente vai tratar. E, cara, hoje em dia a gente vê bastante coisa assim da demanda do paciente que busca estética, então lá no Uhum. consultório eu faço bastante laser, né? Então, laser Legal. para cicatriz, laser para tratamento de acne, para melasma, para mancha. E também o paciente que vem porque ele tem mesmo uma doença de pele, né? Então, a gente lá tem bastante expertise com acne, com doenças inflamatórias, tipo psoríase, dermatite atópica, vitiligo, e uma doença rara que chama hidradenite supurativa, que a maioria dos médicos acha que é furúnculo pelo corpo, mas na verdade tem um fundo inflamatório assim. E, cara, demora para fazer o diagnóstico quando só acaba conhecendo mesmo quem trabalha na área dentro da Eu dermatologia. nunca nem tinha ouvido falar. É, essa daí é do mal, cara. É melhor nem mostrar foto aí, que senão o pessoal não vai curtir. Vamos deixar off as imagens, então. Não coloca no Google também. Ah, é legal. E eu ia te perguntar justamente isso, Gui, o maior tipo de atendimento, de procura que você tem dos pacientes é para tratar o que hoje em dia? Cara, são as duas coisas, né? Eu tenho os pacientes que vêm porque eles tinham acne e aí vêm fazer o tratamento das cicatrizes, ou então vêm buscando uma melhora da pele, o gerenciamento do envelhecimento, né, que a gente fala. A pessoa fala Uhum. assim, ó, cansei de gastar meu dinheiro com creme, eu sei que realmente, assim, o que você fala lá no Instagram é importante da gente ter um gerenciamento, e eu vim aqui para gerenciar o meu envelhecimento com você. Eu falo, beleza, a gente vai envelhecer junto. Então tem metade dos meus pacientes vem para essa queixa estética, então a gente faz bioestímulo de colágeno, a gente faz laser, a gente faz revisão de cicatriz, e a outra metade são os pacientes que têm alguma doença. Então, muito paciente com acne, com rosácea e com essas outras doenças que eu mencionei, né? Hidradenite, psoríase, Uhum. pênfigo e dermatite atópica, né? Que sempre quando tem alguma coisa assim meio confabulada na vida da pessoa, eles acabam piorando dessas doenças. Então é um momento que às vezes dá um boom assim no consultório, mas é basicamente isso, né? A gente divide bem o nosso tempo entre as duas. Legal. E tem algum caso, cara, que te marcou muito assim, seja no consultório ou quando você fazia residência? Ah, cara, é aquela coisa, né? Você se forma assim, você tem uma coleção de casos, né? Então, eu sempre lembro assim de algumas coisas que chamaram a atenção, né? Então, pode contar caso triste ou melhor eu deixar os casos Vai. felizes, né? Não, eu vou guardar os casos felizes primeiro. Então, eu vou Vai contar, lá. por exemplo, um caso feliz assim que eu tive no consultório. Era uma criança, né? Uma criança de 11 anos. Aliás, hoje é aniversário dele. Ele me mandou mensagem, foto da Caramba, mesa que de parabéns coincidência. dele. É, exatamente, cara, pra você ver só. E ele tem uma doença grave que chama dermatite atópica. Só que além da doença dele ser grave, ele tinha uma forma muito grave. Então você imagina assim, que ele tinha lesão da cabeça aos pés. Caramba. E isso daí coça muito, então ele já não dormia direito, tinha muita dificuldade para prestar atenção na escola, ficava irritado porque aquilo parava de coçar e ele estava sem perspectiva de cura, né? E Uhum. tratamento. Ele já estava desacreditado mesmo da doença. E aí, cara, a mãe desesperada um dia começou a pesquisar na internet, tal, tudo assim, achou o consultório. Cara, ela falou que olhou o preço da consulta, até um negócio assim que você fica, né, falando assim, putz, cara, é pesado no nosso país, né, saúde suplementar. E aí ela pediu ajuda para algumas pessoas para pagar a consulta, e ela foi lá, e aí eu conheci, né, o garoto, conheci a mãe, ele já era mais embotado, assim, não conversava, não falava, tava todo coberto. E aí eu virei pra ele e comecei a perguntar. Ele falou assim, cara, ele me olhou nos olhos, uma criança de 11 anos, e ele falou assim: Eu já tentei me matar 2 vezes por conta dessa doença. Daí eu engoli seco, né? Falei, caraca, Nossa, meu, que pesado. criança é essa que fala um negócio desse? Ele, eu não aguento mais. E eu não tô com medo de estar aqui, de você falar que não tem tratamento da doença. Eu tô com medo de você concordar com todas as outras coisas que todos os outros médicos falaram. E aí eu virei e falei assim: ah, mas o que que te falaram? Ah, que é porque eu sou nervoso, uma criança de 11 anos é nervosa e estressada. Ah, é porque eu como frango, doença porque come frango, vê se pode uma coisa dessa. Ah, é porque eu durmo no quarto com a minha mãe.
Cara, ele dormia no quarto com a mãe porque ele tinha tanto medo de se coçar e se machucar à noite que ele pedia pra mãe, assim, se ele se coçasse dormindo, segurar ele. E aí, cara, foi aí que eu falei assim, não, cara, a gente vai fazer alguma coisa. E aí, com muito jeito, com muito cuidado, hoje eu trato dele, ele tá bem, me mandou a mensagem de agradecendo, assim, do aniversário dele, mandou uma foto dele comendo uma coxinha porque ele tava querendo celebrar, sabe? Então é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente estuda, né? Para poder trazer o melhor resultado para o nosso paciente, né? Então ele faz um tratamento com uma medicação extremamente sofisticada, um medicamento que é de difícil acesso, mas que deu tudo certo para ele conseguir, né? Esse caso, assim, no consultório me marcou bastante, porque a gente vê, né, o impacto que uma doença dermatológica pode causar numa vida. E uma vida que, cara, tá precoce, tá começando. Então eu penso assim, imagina que ele não É, tivesse tratado, que tipo de adolescente ele ia ser, que tipo de adulto ele vai desenvolver. Então eu realmente tinha aquela janela de oportunidade de tratar sim. que, cara, eu fico assim pensando, putz, eu acho que eu ajudei esse garoto, entendeu? Pô, Então com é o que a gente certeza. fica pensando. E na fase certa, né? Justamente o que você falou. Exatamente, né? A mãe já vinha do tratamento dele há mais ou menos uns 5 anos, assim, às vezes a gente pega uns pacientes adultos que têm a mesma doença, que tem doença há 15, 20 anos, entendeu? Caramba. Para fazer o mesmo E tratamento que ele afeta em fez. quadro psicológico, né? Com Tudo. certeza, esses pacientes eles têm maior incidência de ansiedade, depressão e outros distúrbios É, psiquiátricos, porque imagina uma doença que coça a todo momento, inclusive quando você está tentando dormir, cara. Você não consegue dormir direito, o não paciente ele vai consegue, cara. ficar. Você fica mais estressado mesmo, né? De dormir mal. Exatamente, imagina assim, a gente já fica mais estressado quando dorme menos de 8 horas, assim, não sei se vocês são desse tipo de pessoa que precisa dormir esse tempo todo, eu durmo Sim. um pouco menos do que isso, mas é porque eu já tô acostumado, né? Afinal de contas, na faculdade de medicina tinha Quem dia. fez residência, né? Exatamente, cara. Tinha dia lá que ele era assim, ó, agora você vai trabalhar 24 horas ininterruptas, aí amanhã de manhã, sabe aquele pós-plantão que você ia ter? Então não vai ter, tá? Você vai para ambulatório atender. Ah, tá, tudo bem, tá tudo certo. E a gente passou, sobreviveu, né? Tá todo mundo aí hoje para contar como é que foi. Exatamente. E, cara, na residência, eu tive também um caso parecido com isso, mas que era o caso de uma paciente que ela tinha uma doença que chama pênfigo vulgar. Então, o que que acontece? É uma doença autoimune no qual as células de defesa dela fazem um anticorpo contra a junção da camada superior da pele, da epiderme, com a epiderme. E aí, o que que acontecia com essa paciente, né, cara? Ela formava bolhas. E a bolha dela era bem assim que deixava a derme exposta, que nem se você fizesse um corte e Aham. fica vermelho, né? Fica até com aspecto de carne batida que a gente fala. Então aquilo doía, imagina, ela tinha no couro cabeludo, no rosto, nas costas, nas pernas, nos braços e assim, indo. Ela tinha um quadro tão grave, que ela tinha tanta dor quando ela entrava em contato com água que ela teve que parar de tomar banho porque a água do chuveiro assim doía e Nossa ardia. senhora. Essa paciente a gente teve que internar, a gente teve que fazer imunossupressor assim em dose alta. E cara, por algum motivo que hoje a gente ainda não sabe explicar por que muito bem, ela não respondia. E aí também foi uma paciente que a gente, baseado assim em muito estudo, muita literatura na época que era falava a respeito de uma medicação que era usada em linfoma, Uhum. a gente conseguiu essa medicação para ela e tratou, e o que era para ela responder, sabe, em 2, 3 doses, ela respondeu na primeira dose da melhor forma possível, Pô, que demais. sabe? A gente mudou também a história da vida dela por conta, assim, de estudar, se dedicar mesmo. Foi muito legal, cara. Virou Então, estudo de caso também, né? Para futuros exato, pacientes. exato, né? Depois isso daí acabou tendo um estudo muito grande que foi feito no mundo todo para mostrar o uso dessa medicação na mesma Pois é. doença. Então foi bem legal, cara. São bem assim, são essas histórias, né, que você vê que vale a pena você se dedicar, você dar o seu máximo, assim, É, porque, cara, você muda a vida de uma pessoa, né? sim, maravilhoso. E, cara, vamos levar para outra parte aqui agora. Sendo o irmão mais novo do Paulo, a gente sabe que ele é uma pessoa muito brincalhão com quem é mais próxima dele, né? E você, sendo irmão mais novo, talvez tenha sofrido um pouquinho aí de, sei lá, não sei, alguma brincadeira que ele arrumou com você, que ele aprontou, tem alguma história aí desse tipo? Ah, isso daí sempre, né? Eu e meu irmão, a gente, apesar de ter uma grande diferença de idade, né, quase 10 anos, a gente é muito próximo, né? Eu cresci junto com ele
E ele gostava muito de me dar uns sustos, assim, cara, do nada, tal. Eu tava lá numa boa, assim, aí ele vinha, me assustava, daí eu ficava assustado e tal. E ele achava o máximo me trollar por conta disso. Mas o Paulinho, ele sempre foi, assim, muito protetor, né? Ele não deixava nada de ruim acontecer comigo, ele me protegia se tinha alguma coisa acontecendo, ele sempre foi muito, muito irmão mesmo, entendeu? Sim. E, cara, tem várias brincadeiras engraçadas. A gente fala uma língua própria, né? Assim, o pessoal. A gente Caramba. fala isso daí, talvez ele não tenha contado, mas é assim. Essa é Quando a demais. gente era pequeno, e a gente tava naquela época de começar a falar tudo, o nosso pai falar ao contrário com a gente. Então ele trocava a ordem das sílabas. Então, cara, a gente fala desse jeito até hoje, né? E escreve também, assim. E fala as coisas, meu, desse jeito assim, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não, não geralmente na frente das pessoas, mas assim, WhatsApp, essa coisa toda, a gente conversa desse jeito. E às vezes uma brincadeira que ele fica puto, né, cara? Assim, ele fica muito puto. Mas é quando eu falo para as pessoas assim, que não conhecem, né, que sabem que eu sou irmão dele, ou eu reposto alguma coisa no Instagram assim, alguém achando que eu sou filho dele, né? Ele fica mordido, cara. Fica mordido. Ele, eu não tô assim, tão velho. Então eu falo assim, É, essa é tá foda. certo. Ele fica mordido, né, cara? Porque eu tenho essa cara de novo aqui. Sim, aí você tem cara de mais novo ainda, né? É, cara, eu tenho, assim, e ele tá lá envelhecendo super bem e tudo, mas aí tem vezes gente que fala assim, não, porque o seu pai, Paulo Musi, aí eu falo assim, o meu pai, né, o nosso pai chama Paulo Musi também. Então eu falo, é verdade, cara, eu não tô falando nenhuma Não é inverdade. Aí eu mentira, né? marco ele, entendeu? Ele fica puto. É isso, mas a gente sempre brinca muito, a gente tem uma relação muito próxima, tanto é que hoje a gente trabalha junto no mesmo consultório, que era um sonho que a gente tinha, né? Muito legal. É bom, cara, é bom, assim, porque eu sou muito grato a tudo que ele fez, porque ele nunca tentou me influenciar a ser médico, entendeu? Ele me mostrou o lado bom, mas ele me mostrou o lado ruim. Ele me Uhum. mostrou que, tipo, era legal você ajudar uma pessoa, era você tratar, mas ele mostrou que para você chegar lá, você ia precisar dar plantão, você ia precisar trabalhar de noite, você ia precisar ficar acordado, você ia precisar engolir o choro, você ia precisar engolir seu sono. Uhum. E, cara, ele sempre foi muito, muito aberto, assim, nessa coisa. Tanto é que um dos maiores medos que ele tem foi de ter me influenciado e só ter mostrado a parte legal da medicina, né? Porque ele contava da faculdade e das aulas, e aí ele me mostrava o que ele estava estudando, e eu achava o máximo, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Aham. Você começou a falar aqui pra mim, de qualquer coisa, desde, tipo, sei lá, física quântica, blockchain, até indo para as coisas da medicina, até, tipo, pra teoria do direito, assim, eu tô lá prestando atenção, falando, ô, da hora esse negócio. Aí eu penso assim, eu devia mudar de profissão, né? Aí eu paro assim e falo, não, não, tá tudo bem. E, cara, ele sempre foi muito, assim, presente nessa parte, entendeu? Mas sempre de uma forma muito realista, entendeu? Nunca romantizou a Mas isso é medicina. demais, né? Porque a gente, como você é o irmão mais novo, pode imaginar, tipo, que o Paulo influenciou muito por esse lado de te contar as coisas boas, mas não, né? Te mostrou todos os perrengues também que você teria que passar, né? Não, exatamente, cara. Ele me mostrava lá, falava assim de prova, falava de problema, de pós-plantão, de plantão, assim. Então ele conta sempre uma história que ele me levou num plantão dele, assim, quando ele já era residente, sabe? Eu fiquei lá acordado com ele o tempão inteiro. Nossa, sentiu E na aí, pele mesmo. exatamente, na pele, eu era novinho, cara, novinho naquela época. E aí que ele falou assim, não, eu preciso ver o que esse menino tá fazendo, porque eu preciso saber e tal. Ele ficava preocupado mesmo de ter me influenciado e falado que, meu, aí ele sabia, né, que não ia tirar da cabeça. Mas hoje a gente tá lá junto e é uma coisa muito boa, né? Eu conto muito com ele conta comigo. A gente faz um trabalho, assim, muito junto, muito integrado lá. Por Uhum, isso que é bom, né, cara? É muito legal você saber que você tem esse suporte. E também é aquela total. coisa, na nossa área tem algumas situações assim que eu brinco, é muito difícil explicar para uma pessoa que não é da área. Tipo, falar assim, a frase, estou de pós-plantão. É difícil a pessoa conceber o que, que é o momento do pós-plantão até você explicar como é que é. Quando eu falava pro meu irmão assim, que eu tinha dado plantão no pronto-socorro da Santa Casa, né, no primeiro ano da Dermato, falava, putz, tô de pós-plantão dele. Eu sei como você tá, vai descansar, entendeu? Tipo, Uhum, era uma coisa assim, você se sentia compreendido, que é uma coisa sim. sempre boa, né? E é legal que as especialidades também de vocês, elas se complementam, né? Porque são áreas diferentes. Cara, o tempo todo, né? A gente vê, eu tenho paciente meu que tem anseios assim de
melhorar o desenvolvimento, treinar melhor, competir melhor, da mesma forma que ele tem alguns pacientes que às vezes assim tem um colateral que aparece na pele ou apresenta alguma coisa associada, né? Várias vezes o Paulinho bate lá na porta e fala, putz, você pode ver uma lesão comigo? Eu pensei nisso. Daí eu vou lá, vejo com ele, assim, a gente faz essa troca, sabe? E pro Sei paciente demais. ele ganha, né? Porque é Ele só trabalho ganha. multidisciplinar, né? Fora a Exato. nutricionista, o educador físico que a gente já tem lá no consultório, a gente ainda faz um trabalho de 2, né, 3 especialidades médicas, porque o Paulinho é médico do esporte e ortopedista, eu sou médico dermatologista, então a gente integra um cuidado ali muito holístico, né, para o paciente. É total multifuncional. Que é o que todo mundo precisa, né? Já tá todo o cuidado ali num local só. E as coisas que a gente precisa fora, que nem, por exemplo, fisioterapia com o Davi, cara. Pô, aí é importante, a gente tem com quem contar, né? A gente tem uma rede de apoio, assim, que é também muito bem estruturada e a gente sabe orientar bem os pacientes, né? Sim, Então, sim. assim, eu sou muito grato a essa rede que eu tenho, né, cara? Demais, Gui. E, cara, hoje em dia, no seu dia a dia, não só no consultório, o que que te faz passar mais raiva, assim? É, sei lá, pegar trânsito, ou ver alguém no Instagram falando alguma abobrinha na sua área? O que que te deixa um pouquinho mais estressado, assim, fora de Putz, si? cara, eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, o trânsito de São Paulo é o horário que eu faço live, assim, então eu tô lá no Instagram respondendo umas dúvidas, é o horário que eu interajo com o pessoal, né, eu até brinco, eu falo assim, mano, vocês estão de carona com o Gui Musi agora, vamos lá pro consultório, e aí as pessoas, assim, elas já estão tão adaptadas que elas escutam o barulho da cancela do consultório, elas já sabem que a live vai Vai acabar. acabar, é bem da hora isso daí. Eu acho que, cara, a coisa que me tira mais do sério é ver gente predando na inocência do paciente. Então é aquela coisa de falar assim: ah, eu tenho um tratamento milagroso aqui que nenhum médico, nenhum estudo vai poder te dar, só eu tenho o tratamento da sua doença. Ou pior, né? Fala em cura. Então isso daí é uma coisa que eu É, isso é acho assim que pesado. é. Cara, é maquiavélico, né? Porque você preda na inocência. Então, que nem eu contei a história do meu pacientinho. Pô, viraram pra ele e falaram que ele não podia comer frango, cara. Sim. Que isso, cara? Coitado da criança, Não, e outra, entendeu? dependendo do momento que você pega da pessoa, ela tá totalmente vulnerável pra você explorar, né? Te falar, eu tenho a cura e eu vou te cobrar R$ 10.000 por mês. Exato, a O pessoa cara pode nem ter, mas ele vai se matar pra arrumar aquele dinheiro porque ele acreditou em você. vai pedir para um agiota, né, cara? Exato, Coisa cara. pesada aqui no É Brasil. pesado, é É maquiavélico mesmo, do maquiavélico, jeito que cara, é você maquiavélico. falou. É a coisa que mais me tira do sério é isso daí. A questão, tipo, de falar besteira, meu, todo mundo fala besteira, eu falo besteira todo dia. O importante, eu acho que é a gente ter aquela humildade de virar e falar assim, não sei, não conheço, não sabia, vou estudar, vou procurar mais fazer. Porque hoje em dia, né, todo mundo é cobrado a ter uma opinião, a se posicionar, e Sim, falta, acho que, um pouco daquela questão da pessoa dizer, olha, eu não tenho elementos para discutir isso daqui no grau que isso daqui precisa ser discutido, né? É só a gente lembrar, no começo do ano estava todo mundo querendo discutir vacina e eficácia e processo de desenvolvimento de uma coisa extremamente complexa, que os próprios pesquisadores, os virologistas que estão na área sabem que é complexo. Imagina o público que nunca tinha ouvido falar de como é conduzido um estudo de fase 3, né? Então, sim. eu acho que essa pandemia também serviu para mostrar muito isso, né? O poder que a desinformação tem de disseminar, assim, o caos mesmo, O né? caos, cara. Tanto é que eu tava conversando com um amigo médico também esses dias, que ele falou uma coisa que é real. Quantas vacinas na sua vida que você sabe a marca que você tomou? Exatamente. Você nunca soube. Exatamente, Só que cara. agora tá a galera querendo escolher a Não, marca. praticamente estão achando que vão tatuar no braço, entendeu? A gente vê Exato, que esse cara. negócio de ser sommelier de vacina, assim, pegou, né? Virou quase uma preocupação, assim, que a pessoa fala, nossa, não posso tomar a tal vacina lá, É, tal, porque eu não vou ter. Cara, não é assim que ciência é construída, né? A gente sempre fala, eu brinco um pouco com as minhas seguidoras, porque a maior parte do meu público é mulher mesmo, né? uhum. Porque, tipo, a gente vai falar de pele, cuidados com a pele, assim, Sim, o homem flacidez, fala. né? Não, o homem já tá tranquilo, né? Porque ele vira e fala assim: ah, eu tenho aquele meu produto 5 em um, já resolveu o problema. E aí ele vai no médico dermatologista quando realmente, assim, ele não deu conta da solução. A mulher, ela já vem mais, assim, com aquele caráter preventivo. Felizmente, isso daí tá Total. mudando cada vez mais, né? A gente vê precocemente já assim as pessoas se preocupando mais preventivamente, sabe? Querem saber o que que elas fazem para gerenciar o envelhecimento, para tratar numa fase mais assim inicial das suas doenças, das suas questões. Mas, cara, isso daí é uma questão assim que a gente vê que realmente hoje em dia
ficou muito completa, cara. Ficou. A pessoa vira e fala assim: ah, eu não vou andar porque a pessoa tomou aquela outra vacina. Não, cara, pera lá. Por isso que eu sempre falo: quando a gente tá conversando sobre ciência, não existe comprovação, não é comprovadamente científico. Ciência é uma coisa belíssima, por quê? Porque ela é refutável, entendeu? Você Sim, vai construindo evidências. Então, eu tenho evidências de que vacina boa é vacina no braço, entendeu? E eu tenho mais evidências de que você corre mais risco de não tomar do que você se vacinar, entendeu? Então é exatamente. aquela coisa que a gente sempre tem que falar, né? A gente, como profissional da saúde, sempre tem que deixar essa questão bem clara, né? Total. E por isso que hoje em dia, pessoas boas, assim, falando a coisa certa, são necessárias no Instagram, né, cara? Porque muita gente fala que Instagram não é lugar pra ficar gente séria. Tipo, tem que. Enfim, você tem que fazer trabalho no PubMed em vez de falar mais no Instagram. Mas não, cara, porque hoje em dia o Instagram é pra levar informação pra mídia, pro público, né? Pras pessoas. Então, gente séria dentro do Instagram é importante hoje em dia. Não, com certeza, né? A gente sabe o quanto, assim, cada vez mais o paciente, ele tá dentro da mídia social, então ele busca conteúdo, da mesma forma que às vezes você busca um vídeo de como você vai arrumar aquela sua porta que tá com o fecho meio torto lá no É, YouTube, cara, tem muito paciente meu que veio até mim porque eles falam assim: "Ah, eu assisti uma aula sua no YouTube sobre psoríase e agora eu tô aqui porque eu quero que você trate, porque eu gosto do jeito que você explica". aham. Falo assim: "Cara, isso daí é fantástico". E é aquilo, né, cara? Eu acho que a questão da ferramenta é muito mais uma projeção de quem usa do que da ferramenta em si. Por quê? A ferramenta não te obriga a nada. A Nada. ferramenta não te obriga a dançar no Reels, não te obriga a ficar fazendo conteúdo engraçadinho. A ferramenta fala assim: Sim, ó, essas são as opções que eu tenho para você mostrar o que você quiser. É uma vitrine, é uma entendeu? vitrine. É que nem eu brinco quando o pessoal antigamente falava assim: ah, nossa, meu feed do Facebook tá muito chato. Aí você fica perguntando assim, fala, mas o que que você curte? O que que você tá falando para esse algoritmo que é o que você gosta, Uhum. entendeu? E isso daí é a mesma coisa com o Instagram, sabe? Você tem aquela capacidade de mostrar o seu conteúdo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. Mas tem papel para as duas coisas, né? Eu tenho artigo publicado no PubMed e eu tenho um Instagram que eu uso para passar informação de uma forma mais É, direta para as pessoas, porque elas me procuram para isso. E eu acho que no meu papel como profissional da saúde, como médico dermatologista, uma parte é educar, ajudar a educar o povo, com entendeu? Se eu posso certeza. sanar uma dúvida de um paciente, uma coisa simples lá, que a pessoa às vezes tá sofrendo, dar uma orientação do tipo, meu, procura um médico, isso daqui pode ser uma coisa grave, pô, eu salvei uma vida. Exato, nem que não seja você, né? Mas que ela procure alguma ajuda já mudou a vida. Exatamente, cara. Eu já tive várias vezes algumas seguidoras que me mandaram mensagem falando assim, putz, depois que eu te escutei falando sobre os benefícios do protetor solar, afinal de contas, gente, protetor solar não dá câncer, protetor solar não engorda e protetor solar não dá infertilidade, tá? Porque vocês vão achar conteúdo sobre isso daí lá também. Mas eu já tive algumas vezes, assim, pacientes que mandaram, ou às vezes, assim, pessoas anônimas, né, que eu não conheço e passo a conhecer porque elas mandaram um direct falando assim: meu, muito obrigado por aquilo que você falou do protetor solar, porque eu fiquei encucada, levei meu pai no dermatologista, achei um câncer de pele nele, e agora ele operou, e a médica que operou falou que vai dar tudo certo porque pegou e estava pequeno, e eu devo isso a você. Eu falo assim, cara, Demais, né? sabe, eu olho e penso assim, meu, até onde o meu conteúdo alcança. Eu tive, por exemplo, o meu dia a dia eu brigo celebridade, né? Assim, que eu não sou uma celebridade, eu não sou ninguém, né? Algumas pessoas me conhecem assim. Mas teve uma menina que me mandou um e-mail falando assim: ah, eu queria te fazer umas perguntas a respeito do meu TCC e tal. Aí eu falei assim: não, tudo bem, vamos marcar. Aí a orientadora dela do TCC da faculdade entrou em contato comigo, agendou tudo, agradeceu tudo. E aí eu entrei lá no Zoom assim, aí a menina, cara, tremendo, aí ela falou assim: ah, eu nem acredito que você tá aqui, porque, meu, eu sou muito sua fã. Eu falei, meu, imagina, você me pediu ajuda, eu tô aqui pra te ajudar, vamos conversar, vamos fazer esse TCC. E aí a orientadora dela falou, ela falou assim: olha, doutor Guilherme, eu acho que você não imagina o impacto que você tem na vida dos nossos alunos, assim, então era de uma faculdade de farmácia. Ela falou assim, elas gostam tanto da didática assim que elas pediram para você dar uma aula no congresso. Eu acabei fazendo uma aula para o congresso assim depois também. Foi uma experiência assim animal, entendeu? Eu falei, cara, eu contribuí
para a formação acadêmica de uma pessoa, sabe? Eu posso morrer feliz, assim, porque eu Sim. cumpri meu objetivo. Eu instiguei a sementinha da curiosidade em alguém, entendeu? De querer saber mais, ir atrás de referência, estudar, sabe? Não largar o osso, assim, simplesmente porque acho que já sabe tudo, que tá no topo da carreira e que nunca pode É, aprender uma coisa nova, né? Porque eu acho que o momento que você para mesmo, assim, de aprender é aquela hora que você morreu, cara. E você tá no caminho, assim, pra, tipo, acabar mesmo, pode desistir ali, porque sim, porque todo você dia a nunca gente aprendeu aprende. tudo, né? Exato, todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um artigo novo, tem alguma coisa pra gente discutir, Ainda né? mais na área médica, né? Nossa, cara, ainda mais na área médica, que é todo dia uma Todo novidade, dia é né, uma cara? novidade, não é 2 mais 2 é 4. Exatamente, cara, exatamente. Todo dia tem uma coisa nova, assim, pra gente discutir. Esse é o legal, né? O conhecimento vai ser construído, né? Eu brinco, às vezes eu Sim, converso com meu irmão e eu falo assim, meu, a coisa chata é que, tipo, a gente vai morrer antes de ver o final da história, né? A gente não vai estar lá pra ver como é que vai ser daqui a 500 anos, entendeu? sim, Ele fala, é verdade. Eu falo, é verdade, cara. Porque a gente tem, né, aquela curiosidade, assim, inerentemente mesmo de saber como é que vai evoluir o tratamento daquela doença, que é. hoje eu trato assim, hoje é difícil, como é que vai ser lá pra frente, né? O que que vai Sim, vir? será que não vai ter um negócio que resolve de um dia pro outro, uma vacina, né? Exatamente, né? Que bom que pelo menos pro Covid a gente teve vacina rápido, né? É, exatamente. Pô, demais, Gui. Obrigado pela sua presença, Imagina, cara. cara, obrigado você, assim, pelo Valeu, convite, foi muito bom, cara. muito Obrigado, espero que bom. vocês tenham gostado também. Pessoal, é isso aí. Se inscrevam aí no nosso canal e até Deixa o o seu próximo. like, joinha. Valeu.